Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast, em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do Economia SC e host do podcast. Olá, eu sou Giovana, assessoria de imprensa aqui do Centro de Inovação e do Gene também, acompanhando a Ana nesse episódio. E hoje a gente conversa com Kleber Vandal, prefeito de Gaspar e vice-presidente da FECAM. Seja bem-vindo ao episódio. Eu que agradeço, meus cumprimentos a você, Ana, Giovana, a todos que acompanham o podcast. É uma alegria estar aqui conversando um pouquinho das ações de inovação, tecnologia para a cidade de Gaspar. Então tá, para começar, eu queria já que tu comentasse um pouquinho de como Gaspar tem se desenvolvido nesse âmbito da inovação, e se a cidade tem algum incentivo de fato para desenvolver negócios nesse sentido. Pois então, um rápido histórico, até alguns anos atrás, até pouco tempo atrás, essa questão de inovação, tecnologia, lá em Gaspar era algo assim muito incipiente, muito pequeno, com algumas pequenas iniciativas da iniciativa privada, por conta, evidentemente, do trabalho e de desenvolver os seus trabalhos, os produtos, enfim. A partir de 2021, a gente começou a colocar isso no nosso radar de atuação, de trabalho, e é o tipo de ação que tem uma certa complexidade, porque não depende exclusivamente do poder público, a gente não pode obrigar isso, então é uma parceria que a gente vem fazendo por parte do poder público com as entidades empresariais, os embaixadores do Centro de Inovação aqui de Blumenau, lá em Gaspar, enfim, a partir daí a gente começou a fazer um trabalho, levantar informações e etc., estimular esse assunto na cidade. Em paralelo a isso, a gente vem trabalhando, e daí eu acho que por parte do poder público, acho que essa é a principal colaboração nesse sentido. A gente terminou uma reforma, uma adaptação de uma escola nossa, a Escola Norma Mônica Zábel. Inclusive o seu Udo Schroeder já esteve lá visitando, outras lideranças aqui do CIB já esteve lá também. Nós implantamos o Espaço Maker, uma sala de robótica, e palavras de quem a gente já ouviu, de lideranças, inclusive do secretário de Inovação e Tecnologia do Estado, Marcelo Fetti. Em Santa Catarina, pelo menos por parte do poder público, talvez da iniciativa privada tenha algo parecido, mas é algo bastante inovador nesse sentido. É toda uma infraestrutura para os alunos. Impressora 3D, máquina de corte a laser, óculos de realidade virtual, drones, aprender a pilotar drone, scanner 3D, todos os insumos de cabos, conectores, pilha, bateria, etc., para a gurizada desenvolver e estimular isso, essa criatividade dos alunos. E tem, talvez de todos os trabalhos que já foram ou estão sendo desenvolvidos, um deles assim me chama muita atenção. Eles estão desenvolvendo um robozinho lá, um equipamento para auxiliar o atleta de paradesporto lá de Gaspar a jogar bocha. Ou seja, dois assuntos que a princípio não se conversam, Imagina um atleta de paradesporto, um atleta com deficiência locomotora, e uma necessidade que tinha, eles juntaram a necessidade com a possibilidade de fazer isso lá. Então, é um trabalho muito bacana. Então, é evidente, o objetivo principal, inicial, é ofertar ao nosso aluno um ambiente diferenciado, de aprendizagem, um ambiente gostoso, atrativo, atraente para o aluno, mas olhando no horizonte um pouco mais à frente, é um embrião de estimular esse desejo no aluno, e mais do que isso, estimular o empreendedorismo disso. Que esse aluno de hoje possa ser empreendedor profissional de inovação e tecnologia em Gaspar de amanhã. Esse é um projeto piloto, da primeira escola. A primeira escola. Vocês pretendem avançar para outras unidades também? Sim, inclusive a gente já está com as obras bem avançadas. A previsão da empresa é que até setembro a gente termine. Nós pegamos o que era um ginásio de esportes até então,
Fica muitas pessoas que são de Blumenau, da região, vão sentido litoral, passam ali pela frente. Tem um ginásio João dos Santos, na Ponte do Vale, e ao lado tinha um outro ginásio. Nós pegamos esse segundo ginásio e fizemos um projeto, adaptamos ele. O que nós temos hoje, esse espaço maker, na Escola Norma Mônica Zábel, nós estamos ampliando numa proporção maior, uma proporção de um ginásio, para atender todos os alunos da rede municipal de ensino. Porque ali na norma, evidente, atende os alunos da Norma Mônica Zábel e alguns alunos da Vitória Ana Clara Cardoso e da Angélica Costa, que são escolas próximas, certo? Mas ali a gente vai fazer isso para atender toda a rede municipal e lá com um plus. Por exemplo, tem estúdio para gravação de podcast. Hoje, muitos alunos, adolescentes, né, têm o sonho de ser youtuber, né, eles ficam entusiasmados e tal. O meu menino, eu tenho um filho de 9 anos, pai, eu quero ser youtuber. Então, vamos ver, né, filho? Mas é algo que chama atenção. Então, ok, vamos ensinar, vamos explicar o que é, como é que funciona, quais as implicações legais, né, o que você pode falar, o que não pode, os cuidados, etc. Então, é um espaço assim, muito legal, diferenciado, né? E, sem dúvida alguma, é um embrião muito importante, né? Junto com esse trabalho com as entidades empresariais, com a iniciativa privada, com os embaixadores do Centro de Inovação de Blumenau, de a gente estruturar isso, pensar a médio e longo prazo e estruturar esse setor da economia em Gaspar. Esse novo espaço ficaria pronto quando? Qual seria a sua previsão? Pois então, a previsão da empresa de concluir as obras é setembro, né? Entre agosto e setembro. E a gente está bastante agoniado porque no poder público você cria algo, né? Algo novo, algo diferente, implanta uma política pública, etc. Aquilo não diminui, aquilo só aumenta, né? Então, por exemplo, o paradesporto não tinha, nós implantamos. Então, a equipe que nós tínhamos, que nós temos até agora, ok, a gente já precisa começar a pensar em ampliar o quadro de profissionais, de professores, porque a demanda está aumentando, né? Implantamos o projeto Integrar, que é para atender os alunos autistas, diagnosticados com espectro autista. Da mesma forma, a gente tem uma estrutura, uma equipe técnica, mas que, inevitavelmente, no próximo mandato, na próxima gestão, vai ter que pensar em estruturar, contratar mais profissionais, ampliar o espaço físico, porque a demanda tende a crescer. E essa questão, né, de inovação e tecnologia, da mesma forma. Então, a gente implantou, aquilo chama atenção, evidentemente, né? Nós temos casos, o pai tirou o aluno do colégio particular e matriculou na Norma Mônica Zábel por conta disso. E não é só, evidentemente, o espaço físico, o ambiente, os equipamentos, mas é toda uma readequação pedagógica, né, que precisa, porque o meu entendimento é que a geração de hoje, eu tenho 43 anos, né, não sou tão idoso, enfim, mas é uma geração diferente. Eu me lembro, o que eu fazia com 9 anos, né, a nossa geração. Essa geração não, eles são plugados, nascem. Então, a escola tem que se adaptar a isso, né? Então, tem que ser um local gostoso, atraente, que atraia a atenção do aluno, né? Hoje, uma criança, um adolescente, você ficar 30, 40 minutos sentado, é difícil, tu precisa atrair a atenção desse aluno. Então, a gente precisa repensar isso e esse é o objetivo. O que nós fizemos na Norma Mônica Zábel, e daí, claro, se fala médio e longo prazo, porque isso precisa do investimento, que não é pouco, é bastante, né? De replicar isso nas demais escolas. A gente tem o Espaço Maker, que é a grande cereja do bolo, mas na mesma escola nós implantamos o laboratório de ciências, um microscópio, um esqueleto humano, para aprender sobre ciência, biologia, né? Uma série de equipamentos para estudar a folha, bota lá no microscópio com as nervuras da folha, o inseto, etc. É diferente, é gostoso, né? Tem um laboratório de artes, né? E esse ginásio, desculpa interromper, Sim. Esse ginásio que o senhor comenta que seria nova, essa ampliação, né? É o que vocês estão chamando da fábrica? Exatamente. Já existe um projeto, Projeto Fábrica. layout, projeto Fábrica. Projeto Fábrica. E vou explicar o porquê do nome.
É isso que eu queria perguntar. Porque, né, um espaço de tecnologia tem um nome de fábrica. É apenas uma provocação, porque a nossa região aqui, Gaspar, é isso, e acredito que os demais municípios aqui têm uma situação parecida. A gente tem um problema de evasão escolar considerável, porque as famílias mais humildes, mais necessitadas economicamente falando, a criança atinge 13, 14 anos, muitos acabam deixando de estudar para trabalhar e ajudar na renda mensal, certo? Da casa. E normalmente é isso que acontece, vai para a fábrica, vai para uma confecção, vai para uma estamparia, vai para um local, né, para trabalhar, ganhar o seu salário e ajudar na renda mensal, ajudar o pai e a mãe na renda mensal da casa. Então, né, tanto que existe um trabalho de busca ativa que se fala, né, o aluno deixou de vir na escola, você tem que ver o que aconteceu, se mudou, foi para outra cidade, o que aconteceu, está doente, enfim. E 90 e poucos % é isso, deixa de estudar para trabalhar. Então, o nome fábrica é uma provocação para isso, né? Então, o aluno vai para a fábrica, mas vai para essa fábrica, para se preparar para o futuro. Né? Vai lá para ter um conhecimento além da grade curricular, além daquilo que é a exigência do MEC, etc., mas de ter um plus, né? Um aprendizado que pode ser o futuro. Né? Nós temos N exemplos de adolescentes, de jovens, ganhando muito dinheiro, trabalhando em casa, porque teve um insight ali, criou um aplicativo, uma ferramenta digital e tal, e o adolescente de 15, 16 anos já sustentando o pai e a mãe, porque, né, fez um contrato com a empresa, etc. Tudo mais. Então, o objetivo é esse, o nome fábrica é essa provocação. O nome surgiu da equipe da Secretaria de Saúde. Deve então ficar pronto até o final do ano, então essa pelo menos é a pretensão. Deve ficar pronto até setembro, né? E junto disso, né, a gente está fazendo um procedimento licitatório para terceirizar o funcionamento, a mão de obra, né? Porque é desafiador, você não pode ter apenas alguém que entenda de tecnologia, que saiba manusear computador e as ferramentas, né, que vai estar ali. Tem que ser alguém que tenha um conhecimento pedagógico, alguém que saiba ensinar. Né? Que nem sempre o cara que é um bom profissional pode ser um bom professor. Né? Então, é algo, não é muito simples. Então, a gente precisa fazer todo esse trabalho, além dos insumos, os equipamentos que vão ter ali e tudo mais. Então, o objetivo nosso é setembro desse ano a gente inaugurar e já startar aí o início das atividades lá. Sim, Estão todos convidados, inclusive, né? A gente vai, a hora que tiver a data, a gente manda o convite aqui, vai ser uma alegria, um prazer poder receber vocês lá nesse momento que é importante para a cidade. Sim, queria até voltar um pouquinho ali na hora que tu falou que em 2021 teve, de fato, esse momento de virada de chave ali, que vocês começaram a olhar também mais para essa questão da inovação na cidade, né? Provavelmente tu teve contato com diversos atores do ecossistema, né? Principalmente empresas. Quais são, de fato, as principais demandas das empresas que estão lá em Gaspar, né? Tem a questão, obviamente, não só em Gaspar, mas em Blumenau também, muitos vêm aqui e falam da infraestrutura, né? E precisa, de fato, melhorar em alguns pontos. E em Gaspar deve ser alguma coisa nesse sentido também, né? Pois então, a gente tem conversado muito, por exemplo, com a Lince. A Lince tem uma experiência da própria empresa com relação a isso e acaba linkando, né, com esse interesse e a disposição deles de participarem, de estarem participando de reuniões, sugerindo e etc., o que é bacana. Né? Mas eu vou dizer para ti assim, hoje, do que a gente conversa com as entidades, com lideranças empresariais que estão acompanhando, trabalhando, especialmente o Douglas Junks, que é uma liderança bastante importante no meio empresarial da cidade. Que é um embaixador de inovação do Conectando. Isso, é um dos embaixadores, né, e que é uma pessoa assim, que tem uma disponibilidade, né, ele tem a empresa, tem os negócios dele, mas ele tem uma disponibilidade de participar de reuniões, de acompanhar, de visitar e etc., muito grande, o que é bastante importante. O que a gente percebe nas conversas? O objetivo seria de juntar todo esse trabalho que a gente está fazendo, essa semente que nós já plantamos, né, linkado com o setor têxtil, né, que a gente possa
através, né, a partir do momento que a gente começar a trabalhar e crescer essa questão de inovação e tecnologia na cidade, criando soluções para o setor têxtil. O setor têxtil hoje em Gaspar, ele gira aproximadamente 60% da nossa economia gira no entorno do ramo têxtil, né? Então, às vezes a pessoa se tem, o têxtil é costura, não tem muita novidade. Tem, né? Tu começa a conversar com os empresários, com lideranças desse setor, o objetivo seria esse, de juntar essas duas partes, né? Fazer com que esse ramo da economia, que já é forte, do ramo têxtil, possa inovar, possa crescer, possa propor algo diferente, né, para esse público que está chegando nesse setor da economia. Então, até mesmo essa iniciativa do próprio Maker, né, que são profissionais do futuro que vão estar provavelmente nessas empresas ali. Exato. O que é importante dizer, né, junto disso, ao meu ver, são basicamente 3 frentes de trabalho, né? Uma é dentro da escola, né? Esse trabalho que a gente está fazendo com os alunos e etc. A outra com os embaixadores, com a iniciativa privada, com as entidades empresariais, né? Discutindo, avançando, né? Conversando. E a terceira, que eu acho que é importante também, nós temos um terreno da prefeitura e eu tenho um projeto de engenharia que está pronto. Já fizemos, inclusive, contato com o governo do estado, através da Secretaria de Inovação e Tecnologia, para edificar o prédio ali que deverá ser o futuro Centro de Inovação e Tecnologia da cidade, né? Então, evidente, a gente está falando da estrutura física em si, né? Que esse é um passo. Depois tem toda a dinâmica do dia a dia de trabalho e tudo mais. Mas basicamente, né, acompanhando as experiências de outros centros de inovação. Esse aluno, né, que está entusiasmado na escola, né, com essa questão de inovação e tecnologia, tem facilidade, tem uma ideia, né, leva para dentro uma incubadora, né, o que tu quer fazer? Poxa, eu tenho uma ideia aqui que... Ok, então vamos trabalhar, vamos organizar, como é que faz, como é que desenvolve... a parte empresarial disso, né? Como é que tu vai cobrar, como é que os custos e etc. Então, novamente, né? A gente está olhando para o futuro da cidade. O meu mandato termina dia 31 de dezembro desse ano, mas a cidade continua, né? Então, são ações que, evidentemente, vão... espero, né, que se dê continuidade na próxima gestão. Esse centro integrado que o senhor comenta... pode ser também a sede do Centro de Inovação de Gaspar também, né? Exato. Que é, na verdade, um dos pedidos dos próprios embaixadores de Gaspar. Com certeza. Aliás, existe esse projeto por conta dos embaixadores, né? Eles vieram para justamente ativar o ecossistema, né? Movimentar aí a cidade nesse sentido. Exatamente. O que é extremamente importante, né? Porque se ficasse só o poder público, né, eu, enquanto prefeito, secretários, etc., tem um resultado. Quando você junta, né, a necessidade, o desejo, a disposição, tanto do poder público quanto da iniciativa privada e de exemplos que já são sucesso, como é o caso do CIB, né, o Centro de Inovação de Blumenau, eu acho que o resultado é mais sólido, né? O planejamento a médio e longo prazo é importante porque não é algo fulanizado, não é um projeto do prefeito Kleber ou do empresário tal, não, é um projeto de todo mundo aqui, né? Tem vários atores envolvidos nesse processo, né? Então, vai trocar o presidente da entidade empresarial, mas o projeto continua, vai trocar o prefeito, mas o projeto continua, vai trocar o secretário, mas o projeto continua. A gente tem esse cuidado, né? Eu procuro sempre valorizar muito isso, né? Então, eu acho que, assim, eu tenho um olhar muito positivo, né, e muito entusiasmado com isso para a nossa cidade. Eu acho que a médio e longo prazo, é um setor da economia que vai ser importante para a cidade. Tu comentou, né, que teu mandato termina agora, final do ano, mas aí tu também assumiu a vice-presidência da FECAM, que
também é um trabalho que tu vai continuar aí atuando e pegando também a região aqui, né? Qual que é a tua expectativa nesse sentido? Pois então, já se não bastasse, né, os desafios do dia a dia como prefeito da cidade, a gente acaba se envolvendo. Eu já fui presidente da ANVE, aqui, a nossa associação de municípios aqui da região, e agora eu fui eleito vice-presidente da FECAM. São órgãos e instituições que servem para auxiliar os municípios, né? E, ao meu ver, né, que eu acho que esse é um passo que a gente precisa construir, no sentido de planejar algumas ações que são comuns aos municípios, né? Principalmente as questões de ordem administrativa, jurídica, que tanto para o município de grande porte como uma cidade, né, de Blumenau, como para uma cidade pequena de 3, 4 mil habitantes, são importantes, né? Cada cidade tem a sua peculiaridade, tem o seu dinamismo, tem a sua economia. Uma cidade é voltada ao setor agrícola, outra é turismo, outra é comércio, outra é indústria, e assim por diante. Mas as questões jurídicas, administrativas, burocráticas são as mesmas. A legislação é a mesma, né? Então, você precisa criar ferramentas e possibilidades para facilitar a vida do prefeito, do secretário municipal, ações que dê segurança jurídica. A gente fala isso muito da iniciativa privada, né? Falta de segurança jurídica, um dia uma coisa, outro dia outra, tem uma lei, mas tem uma decisão contrariando a lei, etc. E por parte do poder público não é diferente, né? Então a gente precisa, o objetivo nosso é esse. O nosso atual presidente é o prefeito Fabrício, de Balneário Camboriú, né, que é um cara dinâmico também, jovem, para frente, e o objetivo é esse, né? Fazer com que essas entidades, as associações, as federações, os consórcios intermunicipais possam servir cada vez mais nesse sentido, de facilitar a vida no dia a dia dos municípios. Para a gente fechar, né, como que tu vê, tu já deu vários nuances sobre isso, mas como que a aproximação e esse intercâmbio com o Centro de Inovação, de fato, agrega para Gaspar também, né? Que acredito que seja, de fato, também um modelo aí para a cidade desenvolver nos próximos anos. Bom, de certa forma, eu vejo que a gente é privilegiado, né? Tem um amigo meu que usa uma expressão que cabe muito com esse momento, né? Ele diz assim: as lágrimas que vocês choraram, nós podemos economizar, né? Então, a experiência, né, que Blumenau tem serve para nos orientar, né? Serve para a gente, poxa, aqui dá certo, aqui não dá, aqui tem um desafio, aqui pode dar problema. Então, isso tudo é extremamente importante. E essa interação, né, dos embaixadores com toda a equipe aqui do CIB, eu acho que é extremamente saudável para que a gente possa estruturar, né, esse embrião de hoje que possa frutificar amanhã, né? Então, eu acho que isso é extremamente saudável, importante. E, claro, a gente está falando de Gaspar, que é o nosso objetivo, mas se você olhar no contexto regional, é bom para todo mundo, né? Eu acho que a nossa região aqui é uma região muito próspera, né? Uma região economicamente falando muito forte, né? A gente escuta isso a toda hora. Tu toma um cafezinho, 10 minutos com o empresário, um dos assuntos é falta de mão de obra, né? Precisa mão de obra. Então, e isso não é de agora, isso já é de tempos. Então, a região cresce e a gente está aqui para isso, né? Trabalhar de mãos dadas, poder público, iniciativa privada, o terceiro setor, buscando otimizar, fazer com que esse crescimento, né, que a gente vê acontecer no dia a dia aqui da nossa região, seja um crescimento que gere qualidade de vida para as pessoas, né? Que gere oportunidade, que gere emprego, renda para a nossa gente. Então, esse é o objetivo e, né, mais uma vez, respondendo a pergunta, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? Com a experiência, com a expertise e com a orientação que a gente, né, está adquirindo com todo esse trabalho. Estamos à disposição sempre. Muito bem, Então, obrigado. Obrigada pela participação aqui no Economia C Podcast. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, e assim que a gente vê a data de inauguração do nosso espaço lá, do Projeto Fábrica, né, vou passar para vocês, e da mesma forma fico convite a todos que acompanham aqui também, quiserem conhecer a escola, a Mônica Zaba, vai ser uma alegria poder receber vocês lá. Forte abraço. Obrigada. Obrigada. E esse foi mais um Economia SC Podcast em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene.
Se você curtiu o episódio, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!